Olá, boa tarde. Você que estava assistindo a gente nesta live, tivemos problemas técnicos, então vamos reiniciar aqui o bate-papo sobre investimentos e inovação aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o estudo Accelerating Innovation in Brazil com o Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, tudo bem? Tudo bom. E também com o Ezequiel Zilberberg, pesquisador do MIT. Eles estão aqui porque este estudo é um estudo do MIT encomendado pelo Senai. Então a gente volta a conversar. Conta pra gente o que motivou a solicitação deste estudo para o MIT. Então, o MIT é uma das instituições de referência que mais compreende os ambientes de inovação, esse ecossistema complexo. A inovação acontece na empresa, mas não só. É o conceito de Open Innovation, de inovação aberta, que tem um papel decisivo de impulsionar o desenvolvimento econômico. E como o Senai, que é um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo e o mais importante para a indústria brasileira, ele avançou em outras atividades, além de educação profissional. Então nós somos a maior rede laboratorial do país, a maior infraestrutura de serviços técnicos e tecnológicos, e estamos fazendo um grande movimento na direção da inovação. Fomos buscar na excelência do MIT a capacidade de compreender como esses ecossistemas são regulados e que características eles têm que ter para serem mais bem-sucedidos. Muito bem. E o Ezequiel fez parte desse estudo, né, responsável por um dos capítulos. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse estudo e como foi a sua participação nele, Ezequiel. Claro. Eu sou pesquisador do MIT, de um centro que se chama o Industrial Performance Center. E nós temos já 20 anos de experiência estudando empresas, indústrias, mudança tecnológica, ecossistemas de inovação. Então temos muita experiência fazendo estudos grandes. E para nós foi uma oportunidade muito interessante trabalhar com nossos parceiros, Senai, para entender um ecossistema bem diferente aqui no Brasil. Não tínhamos estudado um ecossistema como o brasileiro, então tem várias idiosincrásias, instituições interessantes, coisas novas para nós, então tem sido um processo bem interessante para nós, para a nossa equipe. Você comentou que são 4 anos já trabalhando, né, com o Claro. Brasil. Temos Seu 4 português anos. já está ótimo, Claro. inclusive. Tem uma mistura, sou americano, argentino, mas aprendendo português. Muito bem. E o que você conseguiu enxergar durante todo esse tempo que você está com os olhos para o Brasil? Como que você vê o nosso campo aqui para inovação, tecnologia, enfim? Que aqui no Brasil tem muita oportunidade, e que a crise econômica, política tem atrapalhado a agenda de inovação aqui. É muito importante para nós que a inovação seja uma forma de sair da crise aqui no Brasil. Que você tem que investir em ciência e tecnologia, em educação e criar a necessidade que as empresas inovem, investem em P&D. É muito importante para o país crescer, para gerar crescimento econômico maior. Então, nós acreditamos muito que essa agenda é importante para o país. Muito bem. Rafael, como que essa crise afetou os investimentos aqui? Olha, houve uma retração normal das empresas com relação aos investimentos, exatamente pela dimensão da crise e ainda, como você bem colocou, o contágio dos fatores políticos e institucionais que só fizeram agravar a crise. Mas é importante nós termos claros, a inovação é o principal fator de competitividade. No geral, as economias desenvolvidas, elas veem na inovação um caminho de saída da crise e, por isso, adotam políticas que são políticas contracíclicas. Exatamente no ciclo de baixa, ou seja, de crise econômica, é quando o diferencial da aposta de inovação tem que ser sublinhado. Todas as economias desenvolvidas, em frente à crise de 2008 e 2009, ampliaram o esforço de apoio à inovação do seu setor produtivo. A mensagem do então presidente norte-americano Barack Obama, que os Estados Unidos sairiam da crise fazendo uma grande aposta em inovação. E isso aconteceu de maneira geral. No Brasil, nós ainda temos uma coordenação macroeconômica ruim. Nós reduzimos o esforço inovativo, o que se reflete na queda da participação brasileira nos rankings internacionais de inovação. Então é importante a gente ter claro que a inovação tem um papel-chave. Uma outra coisa que o Brasil precisa aprender melhor é que a gente faz um esforço maior em ciência
e temos uma baixa conectividade para fazer esse esforço de inovação, que é exatamente a pesquisa aplicada. E o que o Senai está fazendo na área de inovação, com essa rede de institutos Senai de inovação, é reforçar exatamente um ecossistema que é frágil no Brasil. Exatamente porque o Senai é administrado pela indústria brasileira e nós identificamos essa necessidade de reforçar essa infraestrutura. Fomos identificar no mundo qual é a experiência mais bem sucedida. Encontramos a rede de institutos Fraunhofer da Alemanha, que é o segundo grande parceiro dessa iniciativa que o Senai tem. O MIT para compreender o ecossistema e a rede de institutos Fraunhofer, exatamente porque é talvez a mais bem sucedida experiência de institutos de tecnologia aplicada. Ok. O que a gente tem aqui no Brasil, além do Senai, de institutos de tecnologia, né, os chamados ICTs, né, instituições de ciências e tecnologias, que tem feito barulho aí? Olha, talvez a instituição que melhor embarque essa agenda seja a Embrap, que surge mais ou menos simultaneamente à rede de institutos Senai de inovação, que não é a Embrapa da agricultura, é da indústria, para inovação. Então a rede Embrapi, ela credenciou um conjunto de instituições que tem exatamente essa pegada de fazer a pesquisa aplicada. Então tem o CESA, tem uma rede de institutos Senai, tem a COP do Rio de Janeiro, tem diversas universidades do federal, que tem áreas de competência, então não é a universidade inteira, mas é exatamente aquela parte da instituição que tem gente competente, laboratórios adequados e uma cultura de relacionamento com a indústria. Então, o que a gente poderia apontar como instituições de excelência são essas, tem 40 e poucas instituições que desempenham essa capacidade de atender a demanda da indústria brasileira. Muito bem. Ezequiel, a gente vê muito assim que tem empresas que criam seus núcleos de inovação, tem muitas outras empresas que fazem já o núcleo de geração de startup, enfim. O que você pôde observar aí nesse tempo que você está estudando o Brasil? Temos casos de sucesso já? Tem vários casos de sucesso, mas é uma coisa, você tem que olhar o problema, o desafio das startups de uma forma sistêmica. As startups, para crescer, precisam de um ecossistema que apoia o crescimento e o scale-up das empresas, né? O financiamento, a proteção da propriedade intelectual, a saída ao mercado, a habilidade de usar plataformas globais, insumos globais para poder criar produtos novos para o mundo, não só para o mercado brasileiro. Então, achamos que isso é importante. Mas quero também voltar a um ponto que fez o diretor Lucchesi, que falou que o presidente Obama, no momento, falou que a inovação é chave, um ponto muito importante. E por isso os Estados Unidos criou uma rede de Manufacturing Innovation Institutes, institutos de inovação, ICTs, para fazer isso. Nós olhamos que nos Estados Unidos não tínhamos inovação em manufatura, que estava faltando, era um pedaço da inovação que não tínhamos. Então criamos novos institutos para fazer isso, para juntar as universidades, as empresas, para criar um novo Industrial Commons, uma área comum, capabilidades, tudo isso para fomentar a inovação na manufatura. Então, nós achamos que é uma coisa similar que está acontecendo aqui, para ajudar a competitividade da indústria brasileira, né? Os institutos Senai de inovação cumprem com esse papel similar. Muito bem. Como que é a parceria com o empresariado? Qual que é a demanda? O que tem sido feito, Rafael? Olha, o Senai ele é governado pela indústria. Então tem várias experiências fantásticas. O robô autônomo para inspeção de poços em águas profundas e ultraprofundas é um desenvolvimento feito hoje no Instituto Senai de Inovação de Manufatura Avançada, que é o Cimatec. O Senai Cimatec fica em Salvador, na Bahia. Tem várias outras experiências na área metalúrgica, na área de dutos, de inspeção de dutos, com robô pneumático, porque são dutos de combustíveis, então não é motor elétrico, não gera faísca, não gera calor, mas é condução pneumática e que faz a inspeção por dentro dos dutos. Então,
componentes de cápsula nano, partículas para tintas regenerativas de automóveis. Tudo isso são pesquisas que estão dentro de institutos Senai de inovação na área de biomassa, por exemplo. Nós temos iniciativa totalmente brasileira. São de empresas brasileiras, de empresas globais que operam no Brasil. Então você ser capaz de por sensores de luz, identificar a quantidade exata de fertilizante para ter maior eficácia na produção agrícola, e toda essa tecnologia está sendo desenvolvida no Brasil. Ou ligas especiais para ferro fundido, para ter motores mais leves, com menos consumo de combustível e melhor desempenho. Então são um conjunto de pesquisas que antes você não tinha essa infraestrutura disponível para a indústria brasileira. Por exemplo, o Brasil tem grupos de pesquisa de excelência, mas você não tem nenhum laboratório, não tinha uma infraestrutura tão avançada de laboratórios para desenvolvimento de tecnologias de apoio à indústria. Um dos institutos Senai de inovação é o Instituto do Senai na área de laser, ou revestimentos metálicos, ou a energia de biomassa, que é lá no Mato Grosso do Sul, ou de biosintéticos, para qualquer ambição na área de fármacos, na área da indústria petroquímica. Essa parte de biosintético é extremamente importante. Ou micromanufatura, ou sistemas embarcados. Então, nós identificamos as 25 rotas mais demandadas para a indústria brasileira, onde nós teríamos as maiores necessidades tecnológicas de impulsionar a competitividade da indústria brasileira, e posicionamos esses 25 institutos Senai de inovação, 21 já estão plenamente operacionais, nos lugares onde estava o melhor relacionamento com a indústria. Então, a localização foi pensada a partir de uma matriz das instituições do conhecimento, as universidades, centros tecnológicos, mas, sobretudo, aonde está a demanda real, porque é uma infraestrutura que apoia a indústria. Ela cria uma sinergia, uma infraestrutura de apoio à capacidade da indústria gerar valor, gerar P&D, gerar inovação. Então, esse é o propósito da nossa atuação. A relação com a indústria é muito boa. O que nós identificamos, se nós pegarmos todas as experiências, Instituto Fraunhofer, TNO na Alemanha, o Catapult na Inglaterra, o GTS na Dinamarca, o ERIC na Suécia, os laboratórios americanos, é que existe uma agenda público-privada. No Brasil ainda é um esforço do Senai, a maior infraestrutura já construída no Brasil de apoio à inovação, se assemelha ao movimento dos países desenvolvidos, mas falta ainda uma agenda de política pública mais clara. Inclusive a própria Embrapa, eu sou do conselho da Embrapa, que é algo transformador na forma de apoio a essa infraestrutura no Brasil, precisa de mais apoio na agenda de política pública brasileira. Que o governo não dá a devida importância? No Brasil existe talvez uma hierarquia na agenda de política pública. Nós passamos por uma grave crise fiscal, o equilíbrio macroeconômico é importante, mas talvez durante um longo tempo nós perdemos a mão de buscar fazer do país uma moderna plataforma de manufatura. Nós fizemos isso durante muito tempo e foi quando nós mais crescemos no mundo, entre os anos 30 e 80 do século passado. Depois nós perdemos isso e há uma subordinação da política industrial, da política tecnológica à macroeconomia. E muitas vezes a macroeconomia não é inteligente o suficiente de pensar numa agenda de desenvolvimento sustentável. Então o Brasil está hoje carente de ter uma agenda com o melhor balanceamento entre as agendas de política econômica. Seguramente o país ganharia numa não subordinação de política industrial, política tecnológica, que deveria ter a mesma hierarquia da política macroeconômica. É assim que funciona nos países desenvolvidos. Você não tem que ter apenas um ambiente estável do ponto de vista da regulação de preços e da macroeconomia como um todo. O país tem que ter um projeto de país. Seguramente, um país com 200 milhões de habitantes, com o mercado doméstico que nós temos e com as potencialidades que o Brasil tem, seria algo mais estratégico
seria algo superior se pensar numa agenda como os países desenvolvidos têm, com um pouco mais de ambição e estabelecer uma agenda de posicionar o país para capturar a oportunidade de inserção no concerto das nações, nas cadeias globais de valor, em toda essa grande transformação que está acontecendo agora com a quarta revolução industrial. Coisas que vieram para ficar. Internet das coisas, inteligência artificial, a indústria aditiva, Big Data, que vai mudar muito de como se produz riqueza e também muito em todas as profissões. Se nós não tivermos uma estratégia ativa, certamente nós vamos perder muitos espaços, muitos territórios econômicos, vamos encolher economicamente, algo que gradualmente tem acontecido, exatamente como reflexo dessa subordinação de estarmos todos subordinados a uma lógica de política macroeconômica que não tem dado tão bons resultados na história econômica brasileira recente. Ezequiel, para a gente não dar esse salto, né, o que você acha que está faltando aqui para o Brasil, além desse problema da falta de investimento no setor, né, de tecnologia, ciência? Você acha que o profissional bem capacitado aqui no Brasil acaba não encontrando um campo fértil e vai para outros países, a gente perde mão de obra? Qual que é a sua visão sobre isso? Nós achamos, já 4 anos de pesquisa, temos uma equipe muito bom, muito grande, com várias pessoas bem que estudam o Brasil bastante seguido, há muito tempo. E nós acreditamos que tem 6 pontos que o Brasil tem que começar a falar um pouco mais, a implementar novas políticas. O primeiro é políticas da indústria, políticas industriais que ajudam mais a inovação e não atrapalham a inovação, são mais flexíveis. Criar uma vinculação muito mais forte com a economia global. O Brasil ainda é um país bem fechado. Criar formas de... Você diz com relação a impostos? O que seria essa abertura? Impostos, abertura do comércio exterior. Claro, usar plataformas globais. Você tem que pagar um imposto se você quer usar uma plataforma que você, como um empreendedor, ajuda a criar um produto novo para o mercado. Então, abertura a nível econômico. Criar universidades mais bem focalizadas na inovação. Claro, as universidades têm que fazer a educação, é o papel principal, mas a inovação também é importante. Tem vários movimentos dentro da CAPES bem interessantes nessa direção. Criar mais instituições inovadoras, como a rede de Senai, dos institutos, que é bem interessante porque é transversal. Você trabalha em várias tecnologias, em vários estados do país e cria uma rede interessante, que você fomenta a colaboração entre as instituições e muda um pouco o movimento do passado, que foi de criar muitos institutos de ciência e tecnologia e criar um landscape fragmentado, que foi o problema inicial, que tem muitos institutos, muitos recursos, mas é fragmentado. É importante criar um ecossistema que ajuda aos empreendedores a crescer e scale up no futuro e ter uma visão do futuro, né? O diretor Lucchesi falava que tem que ter uma visão, tem que ter missões, tem que ter coisas a longo prazo. Porque que você a gente trabalha com os governos curtos, né? Acaba pensando só naquele momento ali do... Claro, mas no passado, nos casos que nós olhamos no passado, da equipe do MIT, do Proálcool, do Embraer, do Soja. Tem vários projetos aqui no Brasil que foram feitos a muito longo prazo, que foram bem sucedidos, que criaram inovação nova, não somente para o Brasil, para o mundo inteiro. Você tem que recriar essa habilidade de olhar ao longo prazo, que agora parece que não existe. E que pé está o Brasil comparando com outros países? Por exemplo, você é argentino, que você falou. A gente pode comparar o Brasil com que país, assim? Tem vários países, né? Não tem que comparar só com a Alemanha, com os Estados Unidos, mas tem vários países como a Tailândia, que está investindo muito na rede de institutos para fomentar maior pesquisa aplicada. Tem a África do Sul, que tem também vários institutos, muita inovação lá, em vários setores. Tem Malásia, tem vários países que têm essa visão de criar uma economia mais inovativa
eu acho que o Brasil tem que olhar para vários países, não só para o mundo, Estados Unidos, Alemanha, porque é importante, mas também tem que olhar para outros países que têm alguns dos mesmos problemas que tem a economia brasileira, para ajudar a aprender como sair dessa crise econômica utilizando a inovação. Talvez o nosso grande desafio seja fazer essa parte, essa infraestrutura de pesquisa aplicada para impulsionamento econômico. Se nós pegarmos assim uma comparação, a gente está ainda bem distante do que as economias desenvolvidas têm feito no período recente. Nos destacamos na América Latina. Entre os emergentes mais efetivos, eles já se distanciaram da realidade brasileira, o exemplo da Coreia do Sul e outros, Taiwan e tal, mas ainda há claras oportunidades. E é claro que com o novo ciclo econômico da indústria 4.0, da manufatura avançada, novas oportunidades e desafios serão postos. Se nós não ocuparmos essas posições, é claro que a tendência é encolhermos mais ainda. Daí porque eu falei, a agenda de equilíbrio macroeconômico é super importante, inclusive para melhorar o ambiente de competitividade, porque sem ele nada funciona. Mas não só. É importante que nós tenhamos uma ambição maior. E ter uma moderna plataforma de manufatura é super importante. Por isso que no Brasil, a CNI lidera também a mobilização empresarial pela inovação, que é um fórum que reúne os 200 CEOs das maiores empresas brasileiras, que reúnem periodicamente, a cada 1 mês e meio, 2 meses, com os ministros das áreas estratégicas, para reforçar uma agenda de inovação, para melhorar o marco legal, para ampliar a plataforma privada, que as estratégias empresariais de inovação cresçam dentro das empresas, para criar um esforço maior na área de startups, de financiamento para a inovação e também de internacionalização de empresas, que são exatamente os pontos que o MIT sublinhou de deficiências do Brasil. Que a gente possa participar mais e melhor dessas cadeias globais de valor. Então, já existe um radar, já tem uma agenda, nós precisamos acelerar a implementação dela. Essa infraestrutura é crítica, eu acho, porque os ICTs cumprem 4 papéis principais no ecossistema de inovação. Difundir padrões novos, que ajudam a que as empresas se integrem em cadeias de valor globais. Muito importante. A pesquisa aplicada, claro, que nós já falamos, que é bem importante para esses institutos fomentar pesquisa aplicada e estar nesse buraco entre as universidades e as empresas também. O terceiro é trabalhar juntando todos os atores do ecossistema que não necessariamente falam, sim, um intermediário que os traz juntos, que é importante, né? É uma coisa bem básica. Criar reuniões, traz gente, pessoas ao mesmo lugar, mas é bem importante para criar um ecossistema grande e cheio. E o último é fazer pesquisa aplicada, né? Trabalhar com as empresas diretamente, fazendo contratos de P&D, porque às vezes a inovação hoje é uma coisa bem aberta, como falava o diretor Lucchesi. Não é uma coisa que uma empresa faz dentro das 4 paredes. É uma coisa que você faz com parceiros, com usuários, com clientes, com universidades. Então, é importante criar a infraestrutura que ajuda a que as empresas cheguem a acceder a todas as ferramentas que precisam para fomentar a inovação. Muito bem. A gente está num momento de retomada da economia. Você é otimista? Você acha que as parcerias público-privadas vão aumentar? Como que você vê aí o cenário para os próximos anos, Lucchesi? Sou sempre otimista. Acho que o Brasil é maior do que qualquer crise. Nós vamos retomar e espero que a gente possa estabelecer as melhores articulações. Acho que o Brasil tem um setor empresarial muito dinâmico, muito ativo, que vai buscar as conexões com o enredo do futuro, da geração de riqueza, da geração do emprego. Precisamos melhorar um pouco mais a nossa agenda pública, que nos referenciais nos rankings internacionais que puxam mais a nossa inserção para trás. Fazemos parte de uma grande democracia, temos eleições esse ano. Espero que os candidatos e o candidato escolhido por todos nós
possa estabelecer essa agenda de desenvolvimento sustentável. Acho que o Brasil tem um destino importante e a CNI, o Senai, querem estar contribuindo na construção dessa agenda. Por exemplo, você falou num ponto importante, tem havido evasões de cérebros. É interessante que essa nossa rede de institutos Senai de inovação, nós trouxemos dezenas de pesquisadores brasileiros altamente capacitados, formados mundo afora, que queria exatamente a oportunidade de uma instituição de pesquisa aplicada para o desenvolvimento econômico. Estamos trazendo para o Brasil essas pessoas que são grandes cérebros. E é interessante que o Senai vai ter, ao final desse programa, mais de 1.200 pesquisadores. Hoje temos perto de 600 pesquisadores que são classe mundial. E é claro que isso estabelece outras possibilidades de nós fazermos parte dessa cadeia global de valor, porque são pessoas que já estavam conectadas, sabem exatamente como se dá essa trama de aliar a capacidade de você pegar grande ciência e aplicar grande ciência para impulsionar grande economia. Então essa é uma agenda de crença no futuro, é a maior infraestrutura que já se fez no Brasil de maneira articulada. Nós temos uma parceria com as instituições públicas, o BNDES foi um grande parceiro no financiamento desse ecossistema, e o que a gente compara, quando a gente vê a TNO, o Fraunhofer, o Catapult, essas outras experiências mundo afora, é que tem sempre um recurso voltado para se manter as competências essenciais, para se manter o descortinamento da parte de grande ciência, que são as competências capazes de você retroalimentar essa capacidade permanente de inovação. Essa é uma agenda que a gente espera construir no futuro para essa rede de institutos Senai de inovação. Muito bem. Ezequiel, o Lucchesi já falou vários exemplos, né, de inovações brasileiras. Na sua opinião, qual é o diferencial do Brasil? Tem um ecossistema muito cheio de muitas instituições boas. Se você olha o exemplo do César, no Recife, o Porto Digital que foi criado lá, se você olha a rede de Senai, se você olha o Embrapa, tem muitos modelos muito interessantes com um passado muito longe. O CPQD, que começou como parte da Telebrás e agora criou muitas empresas novas que são muito grandes, que agregam muito valor à economia brasileira. Então, tem muitos exemplos lá na área dos ICTs. Tem empresas como a Petrobras, que é uma das maiores do mundo no óleo profundo. A Embraer, que é uma das empresas maiores da aeroespacial, da indústria aeroespacial. Em bioetanol, em agtech, em várias áreas que o Brasil sim tem capacidade de ser um líder no mundo. Então nós achamos que criando um ecossistema bem forte vai ajudar a criar novos exemplos no futuro de empresas brasileiras, da indústrias brasileiras que podem chegar a competir a nível global, não só no mercado brasileiro, que é bem grande, é verdade, mas é uma escala completamente diferente a nível global. Então, nós também somos otimistas. Ótimo. A gente está chegando no final aqui dessa live, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais antes da gente terminar. E também onde é possível encontrar mais informações sobre o estudo Accelerating Innovation in Brazil. Quer começar? Se você quer aprender mais sobre o estudo, sobre a agenda de pesquisa, você pode ir a www.ipc.mit.edu. Ali tem todos os papers. Nós vamos estar aqui nos próximos meses falando mais sobre a pesquisa, então eu quero falar com todos os que ficam interessados no que nós estamos fazendo. Mas obrigado pela oportunidade. Queria começar agradecendo essa oportunidade desse diálogo. Acho que a agenda de inovação é uma agenda importante na discussão do futuro do Brasil. O Senai está comprometido com ela. A CNI, em torno da mobilização empresarial pela inovação, tem dado uma enorme contribuição, seja na criação dessa rede de institutos, seja na liderança que tem no âmbito da MEI, que são agendas importantes para a construção do futuro. O Senai é a maior organização de educação profissional do país, uma das maiores do mundo,
e que tem tido um papel importante. Se há uma nova geografia econômica no país, parte dela foi o Senai que propiciou, porque a largada de todos os grandes empreendimentos industriais tem o DNA do Senai. Se nós temos indústria automobilística distribuída pelo Brasil inteiro, uma única instituição tinha um domínio profundo de todas as competências e propiciou isso. São grandes contribuições a que nós demos, seja a competitividade da indústria, seja a ter um país mais equilibrado territorialmente, mas a grande agenda do futuro do Senai é a agenda de inovação. Essa é a grande agenda do mundo, essa é o grande desafio, é a grande arena, e quem lidera isso é a indústria brasileira, mas como no resto do mundo, ela tem que ter uma infraestrutura de apoio. E o Senai está exatamente cuidando disso. Não só tem espaço para diversas organizações, é importante que hajam outras organizações, mas o Senai tem dado uma contribuição importante na criação dessa rede de Institutos Senai de Inovação. Maravilha. Muito obrigada, Rafael Lucchesi. Obrigado. Ezequiel Zilberbeck, do MIT, Senai. Obrigado, parabéns Márcia. pelo trabalho de vocês. E eu agradeço a você que está aqui com a gente na TV Estadão por ter acompanhado mais esta live. A gente se encontra numa próxima. Até lá!